Olá, meu nome é Eduardo Bertoli, sou cirurgião oncológico, atuo na área de tumores cutâneos e sejam todos muito bem-vindos a essa aula sobre epidemiologia do câncer de pele. Nessa aula, a gente espera que todos sejam capazes de conhecer a epidemiologia do câncer de pele, tanto do melanoma quanto do não melanoma, e saber como isso impacta, qual que é a importância disso na vida prática de todos nós. Será que câncer de pele é comum no Brasil? Para a gente responder essa pergunta, vamos recorrer aos dados que nós temos disponíveis. Essa tabela ela é fornecida pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer no Brasil. Essa que vocês estão vendo reflete os anos de 2000 a 2022. Em breve esses números devem ser atualizados. E ela mostra a incidência das principais neoplasias que acometem a população brasileira. Se a gente olhar na parte de cima da tabela, a gente vê aqui a marcação de câncer de mama, com aproximadamente 66 mil casos por ano, um número extremamente expressivo. E o reflexo disso é a campanha do Outubro Rosa, que todos vocês devem ter ouvido falar, uma campanha extremamente importante de reconhecimento, de engajamento, por um problema tão importante dentro da oncologia. Se a gente olhar na linha de cima dessa tabela, a gente vai ver o câncer de próstata, com aproximadamente 65 mil casos por ano. É o câncer mais comum no sexo masculino. Também um número extremamente expressivo e que proporciona o Novembro Azul, que também deve ser familiar a todos vocês. E é sempre muito importante falar dessas campanhas, dada a magnitude do problema. E o câncer de pele? Onde ele aparece nessa tabela? Se a gente olhar, o melanoma vai aparecer aqui na linha de baixo, quase no final da tabela. São esperados ao redor de 8 mil casos por ano. Então talvez daí a gente entenda que não é tão comum assim. Mas se a gente olhar um pouquinho mais para baixo da tabela, a gente vai ver que o câncer de pele não melanoma, ele é tão comum que ele é até retirado das estatísticas para não comprometer as análises. Quando a gente soma o câncer de pele, melanoma e o não melanoma, que são os carcinomas, a gente tem ao redor de 185 mil casos por ano, ou seja, mais do que mama e próstata somados. E daí a campanha relativa ao câncer de pele, que é o Dezembro Laranja. É fundamental que haja um reconhecimento, um engajamento da população, uma vez que a gente está falando da neoplasia mais incidente no Brasil. E, ok, vimos que o câncer de pele é comum no Brasil. Por que será que ele é tão comum? A primeira explicação nos remete aos fatores de risco. A exposição à radiação ultravioleta é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele. E, como vocês podem ver nesse mapa, o Brasil é um país tropical que fica exposto a uma radiação extremamente importante. Todos nós vivemos com dias de sol quase que o ano inteiro. Nós não temos um inverno rigoroso. Então isso explica o porquê do câncer de pele ser tão comum na nossa população. Claro, esse não é o único fator de risco. Existem outros também que são importantes que nós os conheçamos. Por exemplo, as pintas, os nevos. O melanoma, ele pode surgir de um nevo. Então, pacientes que têm muitos nevos com características suspeitas, os chamados nevoatípicos, como vocês podem ver nessa foto do canto superior esquerdo, são pacientes que têm um risco maior de desenvolver câncer de pele. Essa foto do canto inferior esquerdo mostra um paciente transplantado renal, que faz uso de imunossupressores. A imunossupressão é outro fator de risco para o surgimento de câncer de pele. Isso pode acontecer como nos pacientes transplantados ou nas situações de imunossupressão adquirida. E essa foto que vocês observam na direita
mostra uma paciente com uma síndrome genética que se chama síndrome do xeroderma pigmentoso. É uma síndrome que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de pele, tanto melanoma quanto não melanoma, desde fases mais precoces na vida. Todas essas situações, portanto, de risco, também justificam números tão expressivos para a incidência de câncer de pele no nosso meio. Sempre importante falar também sobre as câmaras de bronzeamento. O bronzeamento artificial é um fator de risco reconhecido para câncer de pele e, felizmente, no Brasil, elas são banidas por lei desde 2009. Infelizmente, essa prática continua acontecendo de forma ilegal e é extremamente importante que nós atuemos vigiando quando isso acontece. E por que é tão importante a gente saber a epidemiologia do câncer de pele e os fatores de risco? Porque uma vez que isso seja familiar, é possível que a gente seja um multiplicador de prevenção, ou seja, orientar os conhecidos, os parentes quanto à importância da proteção quando for se expor ao sol, orientar, por exemplo, da proibição das câmaras de bronzeamento. Isso é algo que todos nós devemos fazer na tentativa de diminuir esses números. E uma coisa que é extremamente importante, talvez seja uma das coisas mais importantes do câncer de pele, é que qualquer um, seja ele um dermatologista, um cirurgião plástico, que é normalmente quem lida com esses pacientes, ou qualquer especialista médico, qualquer profissional da área da saúde e talvez qualquer pessoa seja capaz de identificar uma lesão suspeita. Claro, a gente não quer que ninguém faça diagnósticos, mas a partir do momento que qualquer um de nós entendemos que uma determinada lesão de uma determinada pessoa é suspeita, cabe a nós orientarmos essa pessoa quanto à importância de uma avaliação com um especialista. Claro que para a gente saber identificar, a gente tem que conhecer os principais padrões, como cada câncer de pele se manifesta. Não é o objetivo dessa aula discorrer sobre todas as características clínicas e dermatológicas, mas algumas características são importantes que todos saibam. Como a gente viu na tabela de incidência, a gente tem os carcinomas basocelular e espinocelular e o melanoma. O carcinoma basocelular e o espinocelular, ele se manifesta principalmente como uma lesão elevada, onde normalmente é possível se observar pequenos vasos sanguíneos nessa lesão. Por vezes essa lesão pode ser ulcerada, como essas fotos que vocês veem de um paciente real. Normalmente em áreas que são cronicamente expostas ao sol, então face, couro cabeludo, antebraço, dorso das mãos são locais extremamente suspeitos. E uma característica comum à maioria dessas lesões é que elas não melhoram com tratamentos tópicos. Uma dica que a gente costuma passar para os pacientes e para os familiares é que toda ferida que não cicatriza com mais de um mês merece uma avaliação médica. Claro, isso pode acontecer em algumas situações benignas, mas é fundamental a avaliação de um especialista para afastar um carcinoma de pele. Já o melanoma, ele se origina normalmente das lesões pigmentadas, ou seja, das pintas. Então é extremamente importante reconhecer essas lesões com características suspeitas, porque podemos estar diante de um melanoma. E aqui é fundamental conhecer a regra do ABCDE. O que significa essa regra? O A é de assimetria, então pintas assimétricas devem ser investigadas. O B é de bordas, pintas cuja borda não é bem definida, que não é possível fazer um contorno dessas lesões, também são suspeitas. O C é de coloração, então pintas com mais de um padrão de cor também entram no grupo das suspeitas. O D é de diâmetro, e aqui a gente usa os 6 milímetros como corte para avaliar se uma lesão é suspeita ou não. E o E é de evolução, então uma pinta que com o tempo se modifica, cresce, muda de aspecto, deve ser investigada.
Todas essas características estão presentes nessa foto que vocês podem observar. Uma lesão extremamente irregular, assimétrica, vários padrões de cor. A gente pode ver aqui marrom claro, marrom escuro, cinza, algumas áreas até perto do preto. Claramente uma lesão maior de 6 milímetros, ela tem quase 6 centímetros e o paciente refere essa lesão há bastante tempo. Essa lesão foi biopsiada e de fato confirmou um melanoma. Então, a partir do momento que a gente conhece essas características, a gente tem sim a capacidade de orientar as pessoas a procurar uma avaliação com um especialista. E por que que isso tudo é importante? Porque isso permite fazer diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce, não só em câncer de pele, mas como tudo em oncologia, está associado a melhores desfechos. Esse gráfico talvez não seja familiar a todos vocês, mas ele mostra como que os pacientes diagnosticados com melanoma evoluem. Nas curvas mais altas, a gente observa pacientes que têm melanomas diagnosticados em fases iniciais. E a gente pode ver que eles evoluem de forma muito favorável. Quase 100% deles permanecem vivos mesmo após 10 anos do diagnóstico do melanoma. Ou seja, são pacientes que se beneficiam e muito do reconhecimento dessas lesões suspeitas, de uma avaliação com especialista e do tratamento adequado dessas lesões. Talvez uma das histórias mais marcantes que reforça não só a importância do diagnóstico precoce, mas como isso é algo que está ao alcance de todos, é a história desse nadador australiano. Na foto da esquerda, vocês podem ver uma foto que foi tirada ao término de uma prova na Olimpíada de Londres, em 2012. Ao término da prova, um fotógrafo tirou essa foto, onde é possível ver o torso do nadador exposto por fora da piscina. E vocês observem a marcação de uma pinta. 4 anos depois, esse mesmo atleta competiu nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e novamente fez uma foto semelhante com o torso despido fora da água da piscina. Nesse momento, um fã, uma pessoa que acompanha os esportes, achou que a pinta tinha se modificado e ele comunicou à Federação Australiana de Natação que ele havia percebido isso e que, se achassem conveniente, que prosseguissem com a investigação. E, pouco tempo depois, o nadador faz essa postagem nas redes sociais, agradecendo a esse fã. De fato, era um câncer de pele e, muito provavelmente, esse nadador está curado. Então, essa história talvez resuma tudo o que a gente comentou até aqui. Então, como conclusões, o câncer de pele é a neoplasia mais incidente no Brasil, então todos nós, médicos, especialistas, generalistas, profissionais da saúde e até mesmo a população leiga vai se deparar em algum momento com câncer de pele ou pelo menos com uma lesão suspeita. É fundamental conhecer os fatores de risco e preveni-los, então os cuidados com fotoexposição, visitas regulares aos especialistas são fundamentais e a identificação de lesões suspeitas é algo que pode ser feito por qualquer um de nós. Espero que tenham aproveitado a aula.